Olá, meus amigos, vamos continuar nossa grande aula aí de legislação de trânsito, procedimentos da aplicação de multa. E agora a gente vai estudar o capítulo número 4, que é da notificação da penalidade de multa, né? Então, meus amigos, essa paradinha é interessante, né? Não só para o aluno, né, porque o aluno quebra a fadiga também, e para o professor também. A gente dá essa paradinha aí, a gente dá uma relaxada, sempre a aula volta, a segunda aula, o início ela volta com mais energia, e isso é transmitido nas aulas, né? Então vem comigo, artigo 11, né? Então, da notificação da penalidade de multa, né? A notificação da penalidade de multa deverá conter, né? Então aqui é multa, né? A notificação da penalidade. Então, e aí, professor? Eu já esqueci, professor. Vamos lá. Primeiro procedimento é o quê? Primeiro no procedimento que o cara faz é o quê? É a atuação, o auto de infração de trânsito. Bacana, né? Aí depois o cara é notificado, notificação da atuação. Na notificação da atuação, o infrator pode fazer a defesa da atuação, né? Pode fazer a defesa, faz a quem? A autoridade competente, né? A autoridade competente, né? Depois disso, ele valida ou não, né? Se validar a atuação, o que vai acontecer? Ele parte para outra parte que agora é a notificação da penalidade de multa. Aqui já passa a ter um outro fluxo, né? Então vamos lá, deverá conter os dados mínimos definidos no artigo 280. Prof, o que é o artigo 280? O artigo 280 são os requisitos mínimos do auto de infração de trânsito, né, do CTB, em regulamentação específica, né? 2. Comunicação do não acolhimento da defesa de atuação. Olha aí, tá? Então ali, ou se o cara entrou ou não, né? Então ele vai passar como do não acolhimento, porque se for acolhimento da defesa de atuação, barra aqui a multa não vai para frente. Ou da solicitação da aplicação da penalidade de advertência por escrito. Ou seja, o cara levou uma infração leve ou média, né? Ele vai lá e ele pede para a autoridade competente o quê? A conversão da multa em aplicação da penalidade de advertência. Não ocorreu isso, né? Caso não ocorreu esses dois casos, segue a multa, né? O valor da multa e a informação quanto ao desconto previsto no artigo 284, né? Nós veremos que esse desconto ele pode ser de 20% ou até de 40%, a gente vai estudar isso inclusive nessa aula, né? Da data do término para a apresentação do recurso, que será a mesma data para a apresentação para o pagamento da multa, conforme os parágrafos 4º e o parágrafo 5º, né? Professor, o que significa isso, professor? Vem comigo, né? Então aqui não é mais a defesa de atuação, aqui é outra coisa, né? Aqui já é outra coisa, né? O que trata aqui, professor? Aqui trata do seguinte fato, né? Então é o seguinte, o cara recebeu lá a notificação da penalidade, né? Ele terá, segundo o parágrafo 4º, atenção, ela terá até o parágrafo 4º, ele terá 30 dias para fazer o quê? Para recorrer em primeira instância dessa infração de trânsito. Bacana, né? E o parágrafo 5º, professor? O parágrafo 5º diz o seguinte, né? O último dia, né? A data do término para, que é o prazo para o cara recorrer dessa infração, será o mesmo da data limite para o recolhimento. Então, chegou no último dia, você tem duas opções, né? Ou você, estou colocando opções corretas, né? Ou você ali paga, faz o devido recolhimento, bacana, encerrou, ou você recorre da multa. Ah, professor, não fiz nenhum, nem outro. Você vai sofrer as penalidades, claro, né? E aí vai ficar restrito esse valor da multa lá no seu cadastro no Detran. Então, isso que diz aí o parágrafo 4º e o parágrafo 5º do artigo 182 do CTB, né? Vamos embora, professor. Essa parte aqui é legal, interessante, eu gosto bastante, né? Campo para autenticação eletrônica regulamentado pelo Denatran, ou se para o pagamento, instruções para apresentação de recurso, né, nos termos do artigo 286 e 287. São os procedimentos aí do recurso juntajare, né? Bacana. A gente vai falar disso também na aula, né? Parágrafo único. O órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pela expedição da notificação da penalidade de multa, deverá utilizar documento próprio para arrecadação de multa que contenha as características estabelecidas pelo Denatran. O que acontece? O que ele fala? Deverá utilizar documento próprio. Professor, o que é o documento próprio? É o documento de arrecadação. Tá, o documento de arrecadação, se for municipal, vai ser do municipal, se for do Estado, da União, da União. Mas
Todos esses documentos de arrecadação, claro, determinada esfera de competência, deverá ter o quê? Características e padrões mínimos definidos pelo Denatran. É para a compensação, né? Artigo 12, vem comigo aqui. Até a data de vencimento expressa na notificação da penalidade de multa. Opa, parou. Então o cara recebeu a notificação de penalidade e lá diz o seguinte, que se deverá pagar isso, né? Até o dia 30/4, por exemplo, né? O que acontece aqui? Até essa data, 30/4, vou pular a segunda parte, né? Do efeito suspensivo, né? O auto de infração, aqui, ó. O auto de infração de trânsito, né? Que você vai converter no pagamento, né? O pagamento da multa, né? Ele gera a multa, né? Aqui. E da multa você vai ter o PG, o pagamento até o dia 30/4. O que acontece aí? Não incidirá qualquer restrição. Então, aqui. Então, até o dia 30/4, você não tem nenhuma restrição. Inclusive, para fins de licenciamento, você pode licenciar tranquilamente, você pode transferir tranquilamente o veículo nos arquivos do órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo... Então, até o vencimento do pagamento da multa, por quê? Porque quando está aqui, pagamento da multa dia 30, né, significa que é o último prazo para o recolhimento da multa ou o último prazo para o quê? A interposição de recurso junto à primeira instância, né? Então, nós temos aqui duas opções. Professor, o que acontece aqui? Enquanto permanecer o efeito suspensivo sobre o auto, né, nós temos aí uma possibilidade seguinte, né? Primeiro, efeito suspensivo sobre o auto, né? Duas coisas. Então, é o seguinte, vamos lá. Efeito suspensivo sobre o auto. No parágrafo 5º, o parágrafo 6º, salvo engano, do artigo 282, diz o seguinte, tá? Se você recorrer de uma infração de trânsito, primeira consequência que acontece, você fica suspenso o recolhimento do pagamento da multa, até transitado em julgado internamente, administrativamente, o valor dessa multa. Pronto, está ali. Então, você não pode ser penalizado, ok, né? Então, isso aqui gera um mini efeito suspensivo. E nós temos outro efeito suspensivo também, que aqui já é outras penalidades. Por exemplo, o cara recebeu lá, foi pego lá com corotinho no carro, lá, bebeu 2 corotinhos de pinga, né? O cara bateu no bafômetro, números alarmantes lá, de índice de alcoolismo, né, que o cara encontrou lá, pegou o quê? Uma suspensão de 12 meses. Está lá no artigo 65, né, 12 meses. Pum! O cara recorreu. Quando o cara recorre, o que acontece? A multa ali vinculada, ela tem um efeito suspensivo, bacana, né? A multa, o valor do recolhimento da multa. Agora, ele tem 12 meses do quê? Ele tem 12 meses de quê? Ele tem 12 meses de suspensão do seu direito de dirigir. Aí não concorda, não foi bem assim, interessa. Ele foi lá e entrou com recurso na Jari. A Jari tem o quê? Tem 30 dias, dentro do prazo, tá dentro do prazo aqui, ó. Então, antes do dia 30/4, o sujeito foi lá, tá? Foi pego com um corotinho na cabeça, né? Ele foi lá e o quê? Ele entrou com recurso. Antes do dia 30/4, ele entrou com recurso. E aí, professor? Aí é o seguinte, a Jari tem 30 dias para julgar. Então, esse efeito suspensivo sobre o quê? Ele quer o efeito suspensivo referente ao direito de dirigir. Ele precisa dirigir, ele é certinho, tá? Que aquilo foi uma eventualidade. Tá? Aí é o seguinte, se a Jari, no prazo de 30 dias, o sujeito que recebeu a penalidade aí de suspensão do direito de dirigir, ele pode o quê? Solicitar o efeito suspensivo e voltar a pilotar até a tal da Jari julgar o recurso dele. Então, é isso aí. Então, enquanto permanecer o efeito suspensivo ou a notificação da multa, ele não pode ser restringido dos seus direitos, né? Não pode ser restringido do seu direito. Então, essa é a explicação detalhada, aprofundada do nosso querido artigo 12, né? Vamos lá, próximo capítulo, notificação por edital. Nós verificamos o seguinte, então vamos lá, vamos recapitular o procedimento. Primeiro, um auto de infração de trânsito, bacana. Segundo, a notificação da atuação. Da notificação da atuação, o cara pode fazer uma defesa, né? Pode fazer defesa da atuação, bacana, ok. Não ocorreu ou foi indeferida, ele vai ser notificado da penalidade.
da notificação da penalidade, ele pode entrar com recurso dentro do prazo previsto que nós já falamos para vocês. Ok. E agora é o seguinte, o cara não foi localizado, né? Não foi localizado para quê? Para receber tanto a notificação de atuação quanto a notificação da penalidade. Ah, professor, eu fiquei safo. Não, pelo contrário, né? O que acontece? Claro que a administração pública, né, sempre tem que estar um passo à frente aos espertinhos. Então, no direito foi criada uma notificação por edital. Essa notificação por edital também não é somente do trânsito, existe aí vários direitos aí que existe a notificação por edital quando o cara não é localizado para ser citado ou intimado, né? Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações que trata esta resolução serão realizadas por edital publicado em Diário Oficial, na forma da lei, respeitado o disposto para o primeiro artigo 62 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei 9.873 de 99, né, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva, né? Ou seja, esses prazos prescricionais aqui, tem uma aula já na agulha, né, que trata o que da resolução, atenção 723, a gente vai falar exatamente do prazo prescricional do exercício da ação punitiva, não só da punitiva, mas infracional também, e a intercorrente também. A gente vai falar dos 3 tipos de prescrição aí, na aula da resolução 723 aí, a gente vai falar e aprofundar esse assunto para vocês. Bacana? Então aqui está dizendo que, não localizado o cara para receber as devidas notificações, nós iremos fazer o quê? Por edital. Edital o quê? É a publicação no Diário Oficial, né? Então vem comigo, o parágrafo primeiro, ele vai tratar as informações aqui, ó. Os editais que tratam o caput desse artigo, de acordo com a sua natureza, deverão conter no mínimo as seguintes informações. Primeiro, a notificação de atuação. Cabeçalho, com identificação do órgão atuador e do tipo de notificação. Ok, dentro vai ser publicado isso. Instruções e prazo para apresentação da defesa da atuação. Ok. Lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração e o código de infração com desdobramento. Bacana, publica o cara no Diário Oficial. 2, né? Professor, e a notificação da penalidade? Outra publicação, né? Tanto a notificação da penalidade e advertência por escrito, né? Então, lá a autoridade de trânsito fala, vou converter isso o quê? Uma notificação da penalidade por escrito, advertência por escrito. Pode? Pode. Só que o cara não foi localizado. E aí? Faz por edital, né? O cara tem que ser notificado, né? Por isso que tem que ter sempre o endereço lá correto. Vamos lá. A. Cabeçalho com identificação do órgão atuador do tipo de notificação. Instruções do prazo para interposição de recurso, observado o disposto parágrafo 2º do artigo 10 dessa resolução, lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração, código da infração, com desdobramento do número de registro do documento de habilitação do infrator. E, finalmente, o inciso 3º, é o terceiro e último tipo de notificação por edital, que é a notificação da penalidade de multa, né? Então, aqui não é atuação, e também não é a penalidade de advertência por escrito. Agora aqui é a de multa, né? Cabeçalho, com a identificação do órgão atuador do tipo de notificação, instruções e prazo para interposição de recurso e pagamento, lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração, código da infração, com desdobramento e valor da multa, né? Então essa aqui é o quê? A notificação por edital da penalidade de multa, né? É coisa, hein? Ok? Parágrafo 2º. É facultado ao órgão atuador publicar extrato resumido de edital do Diário Oficial, o que conterá as informações constantes na linha A e B dos incisos 1, 2 ou 3 do parágrafo 1º desse artigo, sendo obrigatória a publicação da íntegra do edital, contendo todas as informações descritas no parágrafo 1º desse artigo e o seu sítio eletrônico na internet. Então, o que acontece? Ele pode publicar o extrato, né, da notificação no Diário Oficial, para não ficar muito longo, mas a sua íntegra tem que ficar aonde? Lá no site, no sítio do Detran, Denatran, da Prefeitura, que for aí o órgão responsável pela circunscrição da aplicação da multa. Parágrafo 3º. As publicações que se trata este artigo serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de disponibilizar as informações das notificações quando solicitado.
as notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital. Olha aí, quando o cara tem um appzinho já validado, certificado com o dedinho lá de biometria, ele vai receber o quê? A notificação eletronicamente. E essa notificação eletrônica dispensa a publicação por edital, porque já considera que o cara ali já foi notificado. Bacana? Então, isso aqui é a notificação por edital, né? Pronto. Concluímos aí mais um capítulo e agora a gente vai falar dos recursos administrativos, né? Professor, faça a linha do tempo. Faço a linha do tempo. O cara foi lá, recebeu um auto de infração. Tem 30 dias a autoridade competente para o cara ser atuado. O cara sendo notificado da atuação, ele pode o quê? Ele vai ter que identificar o condutor de infração, ou o responsável, o condutor de infração, o infrator daquela situação, e pode também entrar com a defesa de atuação, da atuação, né? Passado isso, né? Passada essa fase, ele vai o quê? Ele vai receber a notificação da penalidade. Da notificação da penalidade, ele tem dois caminhos. Ou ele concorda e paga no dia do recolhimento, que é o último dia, tem que ser mais de 30 dias, ou ele entra com recurso em primeira instância. Na onde? Na JARE, né? Aqui agora é o caso disso, ó, dos recursos administrativos, né? A defesa de atuação não é considerado assim pelo CTB um recurso, né? É uma defesa prévia administrativa. Agora aqui não, aqui já vai ter um órgão julgador, um órgão responsável por isso, que é a JARE, né? A JARE, vamos lá, artigo 14, vem comigo. Aplicadas as penalidades que trata esta resolução, okay, caberá recurso em primeira instância na forma dos artigos 285, 286 e 287 do CTB, que trata exatamente sobre isso, que serão julgados pela JARE, certo? Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, que funcionarão junto ao órgão de trânsito que aplicou a penalidade, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 10. Né? Professor, como assim? Junto ao órgão de trânsito, né? Nós temos a figura do autuador, é o que? O responsável pela circunscrição. Então, quem atua pelo CTB, isso foi novo pelo CTB de 97, diz o seguinte, ele é obrigado a manter, né, junto ao órgão autuador da multa, o quê? Uma JARE, pelo menos uma JARE, para quê? Para analisar esses recursos. Então, no município, você vai ter lá, junto à secretaria, lá, vai ter uma JARE. Essa JARE vai ser o recurso de primeira instância. Então, não concordando com a penalidade de multa que você recebeu, não só com a penalidade de multa, ele falou, ó, aplicada às penalidades, ele colocou no plural, né? Então, as penalidades, ó, multa, ok, né? Suspensão, cassação, tá? Nós temos aí todas as penalidades previstas no artigo 260. Isso, 260 aí, salvo engano, eu acho que o 260, todas as penalidades você pode recorrer à JARE. Bacana? Então é isso que funciona. Então, em cada órgão atuador, nós temos uma JARE para analisar os recursos administrativos. Das decisões da JARE, caberá recurso em segunda instância. Opa, então o artigo 14 ele trata de primeira instância, né? Em segunda instância, nós temos aqui os recursos das decisões da JARE. Está aqui 2 recursos da decisão da JARE. Então, primeira instância, a JARE. Então, a JARE foi lá e manteve a penalidade. E aí, professor, aí, para a segunda instância, nós temos aqui, ó, nós temos aqui o 288 e o 289, né? O 289 é para os estados, tá, e municípios. Então é o seguinte, o cara foi lá, estados e município, o recurso lá pode subir para onde? Para o CETRAN, ou contra a DIF, né, estadual. E aqui, professor, o 288, né, são da União, né? Aí ele pode ter 2 caminhos. Ele pode ir para o CONTRAN, tá? Ou ele pode ir para uma junta especial de recursos, uma JARE especial de recursos, né? Para não afogar o tal do CONTRAN. Então, temos aqui, né? Por exemplo, o cara recebeu uma penalidade de suspensão de 12 meses do direito de dirigir, vai para o CONTRAN analisar isso, né? Eu acho aí que é uma sacanagem esses recursos irem para o CONTRAN, né? Porque o CONTRAN tem uma característica mais normativa, né? Ficar julgando esse tipo de recurso, né? É sacanagem, né? Ok, bacana. Então, isso aqui é o recurso, vem comigo, né? 16.
O recorrente, quem está recorrendo da decisão, deverá ser informado das decisões dos recursos que tratam os artigos 14 e 15. 14, primeira instância, 15, segunda instância. Parágrafo único. No caso de deferimento do recurso, ou seja, ele foi acatado o recurso que trata o artigo 13, né? Do que trata o artigo 13, que é a notificação por edital, o recorrente deverá ser informado se a autoridade recorrer da decisão. Então, a autoridade ainda pode recorrer da decisão ainda, né? Bacana, né? Ok. Artigo 17. Somente depois de esgotados os recursos, as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENAGE. Então, eles são informadas no RENAGE, naquele prezado momento, mas ainda elas não são o quê? Cadastradas oficialmente para você ter aquela pontuação. Então, somente depois. Por quê? Porque no Brasil nós temos aquela máxima que somente é considerado o cara culpado depois de transitado em julgado. Tudo isso na esfera administrativa. Ah, professor, não concordo com isso. E aí, professor? Eu não concordo com isso. Você, a qualquer momento, você pode aí recorrer ao judiciário e o judiciário fica proibido de o quê? De se afastar dessa decisão. Ele vai ter que analisar essa decisão. Bacana? Ok. Fase final aí da nossa aula, magnífica aula sobre procedimentos de multa, né? É o capítulo 7º. O capítulo 7º fala do quê? Do valor para o pagamento da multa. Aqui é o seguinte, aqui o cara chegou naquela posição do seguinte, não, eu quero pagar a multa. Tá? Eu quero pagar a multa. Então, você vai pagar a multa. Se não quer recorrer, você vai pagar a multa. Então, se você recebeu a notificação via postal, por exemplo, você vai pagar, você vai ter o desconto de 20%. Ah, professor, eu estou lá no programinha lá do appzinho bandido lá. Você vai ter mais desconto, vai ter um desconto de 40%. É isso que a gente vai falar aqui nas sessões. Vamos lá. Sujeitam-se ao disposto do parágrafo 4º, tá? Do artigo 284. O que é o parágrafo 4º do artigo 284? Que é a correção do valor da multa pela taxa Selic, que é a taxa referencial no Brasil, do CTB, apenas os autos de infrações lavrados a partir de 1º de novembro de 2016. Professor, por que a partir de 1º de novembro de 2016? Porque esse parágrafo 4º do artigo 284 foi alterado pela Lei 13.281 de 2016. Ou seja, antes disso, tínhamos que outro critério de correção das multas. Então, a partir de 1º de novembro, o critério, os valores das infrações aí serão o quê? Atualizadas pela taxa Selic. Parágrafo 1º. Agora é o seguinte. Para pagamento até a data de vencimento indicada na notificação de penalidade. Então, cara, até o quê? A data do vencimento. Até a data do vencimento. Então, até a data do vencimento, ele terá um desconto pelo valor equivalente a 80% do valor original da multa, conforme o caput do artigo. Então, fórmula, valor original, vamos pôr uma gravíssima aqui, né? 293, ele vai multiplicar por 0,8 e vai ser o valor da multa. Então, se ele pagar até o dia lá que da notificação da penalidade, ele vai ter aí 20% de desconto, né? Artigo 20, vem comigo aqui. Agora é diferente. Agora, ele optou para aquele sistema eletrônico de notificação, pelo valor equivalente a 60% do valor original de multa, quando a opção precedente de recebimento da notificação pelo sistema de notificação eletrônica. Então, você vai lá e fala, não, agora que você comunicar com o Detran, sou um cara moderno, gosto de celular, tudo eletrônico, você vai ter benefícios, né? Ó. Quando disponibilizado pelo órgão máximo, Detran, ok? Você vai pagar o quê? Somente 60% do valor da multa você paga, né? Cara que é infrator profissional aí, eu ia optar por isso aí, cara. Então, você tem 60% aí quando a notificação você paga no dia, tá? E não adianta, cara. Um dia você vai acabar pagando isso, cara, né? Você vai vender o veículo, vai comprar, cara, vai ter que pagar isso um dia. Não tem jeito, não tem como dar uma desperto, tá? Pronto, vamos lá. Seção 2, né? Vamos lá. Agora é o seguinte. Então, a seção 1 é até o dia do vencimento da notificação da penalidade. Então, eu coloquei como exemplo 30/4. Bacana. Então, 30/4, você pagou no dia, você pode ter 80, pagar 20, você pode ter 20% de desconto ou 40% de desconto. Agora não. Agora, eu não recorri da multa e nem paguei. E aí? Agora você vai cair nesse cara. Você vai pagar um pouco a mais. Primeiro que você vai perder aquele desconto, né? Agora você vai ter que pagar um jurinho. Então, esse aqui vai ser o trabalho, a regra do jurinho. Para quitação no período compreendido
entre a data imediatamente após o vencimento até o último dia do mês seguinte, ao do vencimento, pelo valor original da multa, acrescido de juros relativos ao mês de pagamento, no percentual de 1%, né? Então, você vai ter 1% aí, tá, ao mês de juro. Um juro altíssimo, né? 12% ao ano, ô louco. Taxa Selic está em torno de 6%. Então, vai ser o valor original, tá? Vamos pôr R$ 293, o valor da multa gravíssima, vezes 1,01, vai ser um valor corrigido a pagar, isso aqui no mês, né? Então, todo mês você tem que aplicar essa formulazinha aí para calcular, né? 22. Para quitação após mês subsequente ao do vencimento, pelo valor original da multa acrescida da variação mensal da taxa referencial de liquidação e custódia, a Selic definida pelo somatório dos percentuais mensais não capitalizados, então não é juros sobre juros, divulgados para o período do mês subsequente do vencimento do mês anterior do pagamento, inclusive, e adicionado ainda o percentual de 1% relativo aos juros do mês de pagamento a qualquer que seja o dia desse mês, considerado o seguinte: fórmula período, né? Período inclui mês subsequente, ok, ao vencimento, excluiu o mês de pagamento, a fórmula, valor original vezes o fator multiplicado, valor a pagar, valor multiplicador, tal, somatório dos percentuais mensais da taxa Selic do período, ou seja, é um reajuste, aí, uma correção monetária. Então, a taxa Selic é o parâmetro para quê? Para a correção monetária, né? Vamos lá, mais um capítulo aqui da nossa aula aqui, a gente vai falar agora da arrecadação das multas e do repasse dos valores. Professor, arrecadação. Então, aqui é o órgão arrecadador. Normalmente, 99% dos casos, o órgão autuador é o órgão arrecadador. Então, ele vai ter que fazer a arrecadação. Ele arrecadando, claro, ele fica com o dinheiro para destinado lá a sinalização, engenharia de trânsito, de tráfego, né, policiamento. Ele vai investir lá na melhoria do trânsito da sua circunscrição, né? E 5% desse cara, o órgão arrecadador, ele tem que repassar para o FUNSET. Isso que trata o capítulo número 8. Ele quer garantir o dinheiro do FUNSET. Vem comigo. Os órgãos e entidades executivos, né, de trânsito, rodoviários dos estados, DF, municípios, né, integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, né, ok. Então, nós temos aqui os órgãos e entidades de trânsito, ok, bacana, para arrecadarem multas de trânsito de sua competência ou de terceiros. Ele pode arrecadar ou a dele ou de terceiros, mediante convênio, outros DETRANs, qualquer coisa, deverão utilizar o documento próprio de arrecadação de multas de trânsito. Então, tem um DARFzinho específico, um boleto específico de multa de trânsito, estabelecido pelo DENATRAN, com vistas a garantir o repasse automático para os valores ao FUNSET, né, que é de Segurança e Educação no Trânsito, né? Ok. O recolhimento do percentual de 5% do valor arrecadado das multas de trânsito à conta do FUNSET é de responsabilidade do órgão de trânsito arrecadador. Então, o órgão arrecadador, ele é obrigado a mandar lá por 5% do FUNSET. FUNSET, ele está previsto no artigo 320 do CTB, lá nas disposições finais, né? Bacana. O pagamento das multas de trânsito será efetuado na rede bancária arrecadadora. Quando ele fala na rede bancária arrecadadora, ele está dizendo o seguinte, que não será arrecadado em caixa próprio do DETRAN. Tinha muito isso, né? Tinha muita possibilidade de quê? Muitas possibilidades de... antes os DETRANs tinham só caixa própria, o cara ia lá, pagava as taxas tudo no DETRAN. E aí, cara, dava muito rolo. Muita corrupção, muita desconfiança, Aí ele falou, não, agora você vai ter que pagar os seus compromissos com o trânsito na rede arrecadadora. Pronto. E tem o quê? O Sistema de Compensação Nacional. Professor, parágrafo 3º. Parágrafo 3º foi uma alteração do dia 10 de outubro de 2017. Esse parágrafo 3º possibilitou você fazer o pagamento não só o seu pagamento da multa aí por meio de cartão de crédito. Por meio de cartão de crédito. Que é o quê? O legislador aqui, os órgãos, eles querem o quê? Facilitar o recebimento, incluindo mais um meio de recebimento, que é cartão de crédito. Né? Claro que ajudou a vida de muita gente. Ó. O recebimento de multas pela rede arrecadadora bancária será
feito exclusivamente à vista, e de forma integral, podendo ser realizado parcelamento por meio de cartão de crédito por conta e risco das instituições integrantes do sistema de pagamentos SPB. Prof, e aí, cara? Eu sou professor de conhecimentos bancários, conheço bem isso aqui. Então é o seguinte, você está lá, você tem que pagar lá a quantia de quinhentão. Bacana. Redondo. Aí, professor, você pode pagar dinheiro, débito, aí. Você pode pagar cartão, aí vem, à vista. Esse cartão à vista, aí ele fala, ó, podendo ser realizado parcelamento. Você pode parcelar isso aqui pela operadora. Só que você parcela pela operadora, você vai receber juros. Você vai ter que pagar os juros, não para o Detran. O Detran recebe esse pagamento aí, tá? Ele recebe o pagamento do dinheiro à vista, os juros para a sua operadora, por isso que ele fala conta e risco das instituições integrantes, né? Então ele não quer intrometer. Então é muito legal isso. Então pagamento de multas, né? A partir de 10 de outubro de 2017, foi autorizado o pagamento das multas via o quê? Cartão de crédito. Você pode parcelar, mas com financiamento da operadora. 24, vem comigo. Os órgãos atuadores da União, PRF e DENIT, em especial, né, para arrecadar multas de trânsito de sua competência, deverão utilizar guia. Opa, parou. Então é o seguinte, ó, o artigo 23, tá, o artigo 23 aqui, ele colocou essa regra exclusivamente para os estados, DFs e municípios, né? E o artigo 24, ele colocou ao DENIT, PRF em separado, olha, os órgãos atuadores da União, PRF e DENIT, né? E DENATRAN também, os três, né? Para arrecadarem multas de trânsito de sua competência, deverão utilizar a guia de recolhimento da União, GRU, né? A GRU, tipo cobrança, observado no Decreto 4.950 de 2004 e a Instrução Normativa da Receita da Secretaria do Tesouro Nacional, STN 2, tal, de 2009, e suas alterações. Ou seja, ele disse aqui que para PRF, DENATRAN e DENIT, que são os órgãos atuadores federal, eles deverão usar a GRU. Professor, o Estado usa o tal do DAR, né? DAR, né? Ele usa o tal do DAR. E o município, o tal do DAN. Ah, eu sei isso porque o direito público aí a gente conhece um pouquinho, né? O recolhimento do percentual de 5% do valor arrecadados pelas multas de trânsito à conta do FUNSET pelos órgãos atuadores da União, esses de cima, dar-se-á de forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, eles também têm que recolher 5 lá para o FUNSET, né? Vem comigo, 25. Os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, arrecadadores de multas de trânsito e de sua competência ou de terceiros, e recolhedores de valores à conta do FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, FUNSET, deverão prestar informações ao DENATRAN até o 20º dia do mês subsequente ao da arrecadação da forma disciplinada pelo próprio DENATRAN. Então, todos os órgãos aqui deverão prestar contas aí, informações sobre o dinheiro sagrado do FUNSET, né? 25A, vem comigo aqui, 25A. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito poderão firmar, sem ônus para si, acordos de parceria técnico-operacionais para viabilizar pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo, com cartões de débito ou crédito, disponibilizando aos infratores, os proprietários de veículos, alternativas para quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais, com imediata regulamentação da situação do veículo. Ou seja, ele está fazendo aqui a possibilidade de criar um mini refis, né, para você regularizar a situação do seu débito. Isso aqui foi de 2018, né? Ok. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito deverão solicitar autorização do DENATRAN para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais débitos relacionados a veículos com cartão de crédito. Ou seja, pode, mas tem que pedir autorização pelo DENATRAN. A intenção do legislador aqui é muito simples, é o quê? Facilitar a arrecadação, né? Os meios de pagamento para a sociedade aí, como um todo, né?
A autorização que trata o parágrafo 1º será expedida pelo DENATRAN por meio de ofício ao dirigente máximo da entidade solicitante. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, autorizados pelo DENATRAN, poderão promover a habilitação por meio de contratação ou credenciamento de empresas credenciadoras, adquirentes, subadquirentes ou facilitadores para processar as operações dos respectivos pagamentos, né? Ou seja, pode aí os órgãos de trânsito contratar empresas especializadas de cobrança aí, né? Para cobrar esses caras aí. Pode, claro que pode, né? Ou seja, o Estado, cara, está em crise. Faz tempo que o Estado brasileiro está em crise. Então, o cara quer encontrar todo e qualquer meio para quê? Para arrecadar. Para arrecadar e lombo e cobra o povo, né? Tá aí. É a lei mais dinheirista que tem, cara, que eu conheço, pode ter certeza. As empresas referidas, que são empresas de cobrança, né, do parágrafo 3º, deverão estar previamente credenciadas pelo DENATRAN, na forma de normativo, a ser editado por aquele órgão e serem autorizadas por instituição credenciadora supervisionada pelo Banco Central do Brasil, a processar pagamentos, inclusive parcelados, mediante o uso de cartões de débito e crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de bandeiras, e apresentar ao interessado os planos de pagamento dos débitos em aberto, possibilitando o titular do cartão conhecer previamente os custos adicionais de cada forma de pagamento e decidir pela opção que melhor atenda às suas necessidades, né? Ok, né? Coisas aí que está dando instrumento para a empresa lá, a empresa que está comprando essa carteira, fazendo uma cobrança oficial para o DETRAN, ele poderá possibilitar, né? Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados por conta do parcelamento via cartão de crédito ficam a cargo do titular do cartão de crédito que aderir a essa modalidade de pagamento. Claro, então eu quero parcelar no cartão, pode, só que vai ter juros. Esses juros não vai para o DETRAN, vai para onde? Vai para o operador, e você vai ter que arcar com isso. Está repetindo uma coisa que eu já disse. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito que adotarem essa modalidade de arrecadação de multas por meio de cartões de débito ou crédito deverão encaminhar relatórios mensais ao DENATRAN contando o montante arrecadado na forma discriminada para fins de controle de repasses relativos ao FUNSET. Então, aquela negociação lá também tem uns 5% do FUNSET, né? Na ausência de prestação de contas que se refere ao parágrafo 6º, que é os 5% do FUNSET, o DENATRAN poderá suspender a autorização para que os órgãos e entidades de trânsito admitam o pagamento parcelado à vista de multas de trânsito por meio de cartões de débito e crédito. Ou seja, se você aí não fizer isso, né, se não prestar conta para o FUNSET, né, para o DENATRAN, claro, dos recursos do FUNSET, ele pode bloquear essa possibilidade, né? Vamos lá, é longo esse artigo aqui porque ele deu essa possibilidade do cartão. O parcelamento poderá englobar uma ou mais multas de trânsito vinculadas ao veículo, ok? A aprovação efetiva e a efetivação do parcelamento por meio de cartão de crédito pela operadora de cartão de crédito libera o licenciamento do veículo e a respectiva emissão do certificado de registro de licenciamento do veículo, CRLV. Olha aí, efetivou lá a operação, está liberado o seu documento, né? O pagamento parcelado de multas já vencidas deverá ser acrescido os juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, nos termos do parágrafo 4º, artigo 2, tal do CTB, e disciplinados aqui também. Então, você vai ter que pagar o 1% e mais a taxa de juros SELIC, que é a correção, né? O valor total do parcelamento, excluído a taxa sobre a operação do cartão de crédito, deverá ser considerada como receita arrecadada para o fins de aplicação do recurso, conforme o artigo 320. O 320 é do FUNSET, bem como o fato do gerador do repasse relativo ao FUNSET. Parágrafo 2. Ficam excluídos do parcelamento do disposto artigo, ou seja, o que não pode incluir no parcelamento via cartão. Importante demais. As multas inscritas em dívida ativa, não pode. Os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa, não pode. Iniciou a cobrança administrativa, não pode. Os veículos licenciados em outras unidades da federação, não pode. Por quê? Porque ele fica vinculado lá no estado de origem, né? Multas aplicadas por outros órgãos atuadores que não autorizaram o pagamento de arrecadação por meio de cartões de crédito. Ou seja, essas aqui são as restrições para o cartão de crédito, né?
Vamos lá, finalizando aí essa parte aqui. O órgão ou entidade de trânsito autuador da multa de trânsito é competente para autorizar o parcelamento em caráter facultativo, podendo delegar tal competência de acordo com o artigo 25 do CTB. O artigo 25 é lá do município, né? O Denatran ficará responsável por autorizar e fiscalizar as operações dos órgãos de trânsito que adotarem a modalidade de parcelamento com cartão de crédito para o pagamento de multas de trânsito, bem como para credenciar as empresas regularmente às disposições deste artigo, né? E, finalmente, último artigo da nossa aula, né, que diz agora ao credenciamento de pessoas jurídicas. Ou seja, eu tenho uma pessoa jurídica, eu quero ser cobrador oficial do Detran. O credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação dos serviços previstos nessa resolução será feito exclusivamente pelo Denatran. Então, o Denatran que autoriza o cara e deverá ser antecedido da comprovação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica e financeira e qualificação técnica. Então, isso aqui é a partir de 5 de julho de 2018, os Detrans aceitaram aí o recebimento do famoso cartão de crédito, né? Pagamento à vista, pode parcelar, mas por conta da operadora, ou seja, você que vai pagar os juros aí. Pronto, terminamos aí essa nossa resolução e claro que a gente fez aí várias revisões aí do CTB durante a aula. Vamos finalizar. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso, né? Exatamente, né? Mesmo se sua mente está fraca, o seu corpo, mas Deus é a sua força, é a sua fé, né? Ele é a sua gasolina azul. É Ele que vai te fortalecer para os seus desafios. Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.